Pastor Anderson, chega para cá, meu irmão, fique à vontade, que Deus abençoe, que Deus te use aqui poderosamente. Amém? Tem como colocar uma cadeira aqui, do lado aqui, para me colocar os materiais? Quero saudar a todos os irmãos. Ficou pequeno. Botar aqui assim. Aí fica. Quero saudar a todos os irmãos, não é? Que nos assistem com a paz do Senhor e um bom dia. Meu nome é Anderson, eu sou pastor e professor de História. E hoje eu pretendo trazer aqui para vocês uma breve reflexão. E quando eu falo breve, não é? Eu quero avisar porque terão professores assistindo, não é? Intelectuais aí, mas hoje nós não vamos nos aprofundar, vamos apenas fazer uma reflexão sobre essa pergunta: socialismo cristão? Será que isso é possível? Então nós vamos ver alguns materiais socialistas e dentro desse material nós vamos fazer uma análise. E você, juntamente comigo, irmãos, eu não estou acostumado com assim, né? A gente vai aprendendo. Ficou melhor assim? Então, fazendo essa reflexão, no final nós iremos chegar a uma conclusão lógica. Porque ao contrário do que dizem, né, agora eu quero falar para os meus irmãos cristãos, os cristãos são pessoas que trabalham com a lógica. Os cristãos, eles pensam. E eu quero lembrar que os primeiros grandes debates dentro das universidades foram feitos pelo cristianismo. Não foi pelo secularismo, não foi pelos ateus. Mas as universidades foram criadas pela Igreja Católica, uma igreja cristã, e dentro dela, ao contrário do que dizem, né, idade das trevas nada. Foi onde surgiram as universidades, as escolas e os debates dentro das universidades. Mas eu falei que eu vou ser breve, não é? Então vamos lá. Eu não me preparei para passar os slides, não é? Mas eu vou ver aqui no notebook e vou estar falando. No segundo slide, nós temos aqui pensamentos marxistas sobre a religião e o cristianismo. Por que eu ressaltei o cristianismo aqui? Porque a Igreja Católica, tanto na Idade Média quanto na Idade Moderna, ela tinha certa hegemonia, não é? E ela tinha muita influência sobre a sociedade. Então, quando Marx ele vai falar acerca de religião, ele está ali se referindo principalmente ao cristianismo. Então vamos lá, irmãos. A primeira frase que eu separei aqui é uma frase de Karl Marx, do livro Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Essa frase é a seguinte, ela é bem conhecida. A religião é o ópio do povo. Ópio, não é? É uma droga, é um alucinógeno. Então, a religião é o ópio, a droga, né? Aquilo que alucina o povo. A abolição da religião como felicidade ilusória é o que falta para a sua verdadeira felicidade. A segunda frase é do pai da Revolução Russa, Vladimir Lenin. Devemos lutar contra a religião. Isto é o ABC de todo materialismo e, portanto, do marxismo.
Tem um versículo que está sendo muito citado atualmente, não é? Está sendo usado politicamente, mas é um versículo que está lá na Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós, como cristãos, não é? E como seres racionais, nós estamos em busca da verdade. Então, examinando esses textos hoje, nós vamos procurar a verdade naquilo que o socialismo fala acerca do cristianismo. Eu queria analisar com vocês a primeira frase de Karl Marx: a religião é o ópio do povo. A abolição da religião como felicidade ilusória é o que falta para a sua verdadeira felicidade. Karl Marx, na época que ele viveu, foi o século XIX. É importante contextualizar a época em que ele viveu e criou as suas teorias. Ele viveu no século XIX, e ali no século XIX, não é? Aconteceu a Revolução Industrial. O capitalismo ali e as relações de trabalhos entre trabalhadores e empresários, ou entre burgueses e proletários, estava no seu início. E tudo que inicia, logicamente, não atingiu todo o potencial que tem para atingir. É a mesma coisa, hoje é a primeira vez que eu venho aqui para participar de uma live. Não é? Então, por ser a primeira vez, eu não sabia como seria para passar os slides, não consegui, né, me preparar para passar os slides na live para as pessoas que estão nos assistindo. Então hoje, de repente, muitos vão notar que eu estou meio atrapalhado aqui, né? Precisei improvisar uma cadeira. Por quê? Está no início, mas eu acredito que nas outras vezes que eu vier, as coisas sairão de uma maneira até mais profissional. Mas como está no início, fica meio que no improviso. Então, as relações entre proletários e burgueses eram relações muito desumanas, porque não se tinha consciência que nós temos hoje. Então, as horas de trabalho ali chegavam a 14 horas e até mais. O trabalho infantil era permitido e incentivado, porque o salário que se pagava era um salário muito baixo. Então, geralmente, uma família trabalhava ali o marido, a esposa e os filhos que eles tivessem. Por quê? Para aumentar a renda, para que eles pudessem ali buscar uma vida melhor. E Karl Marx, ele viu essa relação que era muito prejudicial ao proletariado. Nessa relação havia uma exploração excessiva da mão de obra do proletariado. Então Marx analisou isso, não somente ele, mas outros autores também, e ficaram horrorizados com aquilo. Ele fez uma análise segundo aquilo que ele entendia. E no século XIX, a igreja era muito combatida, não somente a igreja, mas o cristianismo como um todo. Por quê? A igreja, ela passou por um período de apostasia, onde ela se desviou do seu verdadeiro propósito, que é a pregação do evangelho e a prática também das boas obras. Nós vemos no evangelho, Jesus o tempo inteiro se aproximando da população pobre. Nós vemos Jesus multiplicando os pães para aqueles que estavam passando necessidade. Nós vemos no livro de Atos a expressão do amor. As pessoas ali, ao pegarem os seus bens, parte dos seus bens, alguns todos os seus bens, venderem e repartirem entre a comunidade cristã. Nós vemos a solidariedade dentro do cristianismo. E isso no primeiro século, no segundo século, e durante boa parte da vida da igreja, isso foi uma realidade. A igreja socorreu os pobres. Na Idade Média, durante as grandes pandemias que tiveram, a peste negra e outras que ocorreram, foi
foram os cristãos que socorreram os mais necessitados. Muitos padres morreram da peste negra, porque eles, ao invés de se isolarem nos conventos, não, eles iam socorrer os enfermos, iam orar por eles. E hoje nós vivemos num momento de pandemia. Quem é que você vê indo aos hospitais orar pelas pessoas? Quando permitem, né? Porque está proibido visitas. Mas a igreja sempre teve um papel social muito forte. Os primeiros orfanatos, quem foi que abriu os primeiros orfanatos? Foi a igreja, foi o cristianismo. Quem foi que criou a escola primeiramente para pobres? Foi o cristianismo. Mas isso você aprende nos livros de história? Não. Você aprende que a igreja não é durante a Idade Média. A igreja manteve todo mundo nas trevas, não permitiu que o conhecimento, que a ciência, ela se desenvolvesse. Isso é uma tremenda mentira. Só que Marx também acreditava nisso. E ele acreditava que parte da exploração que acontecia do proletariado era culpa da igreja. E Marx, ele acreditava piamente que a religião, ela alienava as pessoas. Por quê? A religião, né, vamos falar aqui do cristianismo. O cristianismo prega uma esperança para quem sofre. E a esperança para quem sofre é que na eternidade essa pessoa terá uma vida melhor. E isso é verdade, é o que nós cremos, é o que a Bíblia nos mostra. Só que Marx interpretava isso como se a igreja chegasse para a classe proletariada e falava: ó, se conforma com a sua situação, não procura mudar, não, nem lutar para mudar a sua situação, porque lá na frente, no céu, você vai ter o melhor. Você não precisa ter aqui na terra isso. Isso era o que Marx acreditava. Só que a Bíblia, ela fala de céu, mas fala também acerca da terra. Ela fala acerca de trabalho, ela fala acerca de você buscar o conhecimento. A Bíblia fala que aquele, né, que não consegue manter os seus, sustentar os seus, é pior do que os incrédulos. Então você tem que lutar sim, para dar uma boa vida para a sua família, para os seus. E as situações de opressões, a Bíblia condena. Você vai ver o apóstolo Paulo condenando a avareza dos ricos. Então, essa visão de Karl Marx é uma visão totalmente deturpada acerca do cristianismo. Mas ele acreditava e ele pregava e escrevia sobre isso. E ele acreditava que somente com a abolição da religião é que o povo seria realmente feliz. Ou seja, Karl Marx, eu vi um vídeo ontem, é até engraçado, de um marxista, professor, ele falando, né, fazendo um contorcionismo mental para tentar dizer que o que Karl Marx tinha dito não foi bem isso, que Karl Marx não era contra a religião. Aí ele fala, as pessoas só leem essa parte aqui, mas eu peguei o texto todo, onde está inserido, não é? Essas frases aqui que eu li, e li o texto. E quer dizer exatamente o que está escrito aqui. E o interessante é que nesse vídeo, o camarada fala que Karl Marx não era contra a religião. Mas lá para o final do vídeo, o cara fala que, ó, não, nós, socialistas, né, quando o comunismo foi implantado na Terra, a religião não vai poder ter, mas só a religiosidade. Você vai poder manter a sua religiosidade. Só a religião que não vai ter. Como é que é isso, cara pálida? Quer dizer que eu posso ter uma religiosidade,
Mas eu não posso expressar essa religiosidade através de uma religião, me reunir com pessoas que creem igualmente, né, a mim, e ali professarmos a nossa fé. É um contrassenso, é uma ginástica mental assim, tremenda. Aí o legal é ver embaixo nos comentários os próprios marxistas questionarem ele, dizendo, não, a guerra contra a religião é o básico do marxismo. Os próprios marxistas questionando um dos seus expoentes na sociedade brasileira. E aquilo que o pessoal fala no comentário é exatamente aquilo que Vladimir Lenin fala claramente. Devemos lutar contra a religião. Isso é o ABC, o básico de todo materialismo e, portanto, do marxismo. Então, o marxismo, na guerra, na sua guerra contra a burguesia, né, que eles falam tanto hoje, agora eu te pergunto, quem é a burguesia hoje? Quem é o proletariado hoje? Será que esse termo se adequa hoje à idade pós-contemporânea em que nós vivemos? Porque burgueses são aqueles que detinham, né, os meios de produção. E proletários eram aqueles que trabalhavam para os burgueses. Minha esposa, ela tem uma fábrica caseira de tempero, já fazendo merchan para ela, tá vendo? Viu, filho? Faz um almoço gostoso para mim. Então, o que acontece? Então, minha esposa, ela produz um material e vende. Então, quer dizer que a minha esposa, ela faz parte da classe burguesa. E eu, que sou um professor assalariado, então eu sou um proletário. Segundo Marx, eu e minha esposa, então, somos inimigos. Agora, aquele camarada que trabalha na feira todo final de semana, ele detém os meios de produção, ele tem lá a sua lavourazinha e vai todo final de semana para vender verdura na feira. Então, esse camarada, ele é um burguês. Mas o coitado, muitas das vezes, mal tira para comer, mal tira para sustentar sua família. Como é que eu posso dizer que um camarada desse é inimigo, irmãos? Hoje em dia, fica muito difícil definir, né, segundo as ideias marxistas, quem é proletário e quem é burguês. E principalmente, porque se você vê hoje os grandes marxistas, são empresários, professores universitários que ganham bem, não é? Então hoje, essa noção aí de proletário e burguês está meio distorcida, né? E é um anacronismo tremendo usar esse termo hoje em dia. Então vamos lá. Continuando aqui, vamos ver mais uma frase. Dessa vez, do cara que era o herói de muitas pessoas na minha juventude, o Che, né? Che Guevara. Ele escrevendo uma carta à sua mãe, escreveu a seguinte frase, o seguinte texto: não sou Cristo, nem filantropo. Velha, sou totalmente o oposto de um Cristo. Luto pelas coisas em que acredito, com todas as armas que disponho, e tento deixar o homem morto de modo que eu não seja pregado numa cruz ou em algum outro lugar. Ou seja, um dos líderes, né, da Revolução Marxista em Cuba, declarando que ele era totalmente o contrário de um Cristo. Irmãos, o que é o contrário de um Cristo? O contrário de um Cristo é um anticristo. E Jesus alertou que surgiriam muitos anticristos.
A gente se liga muito em Apocalipse, não é? Na besta, no anticristo, que o Apocalipse fala, e nos esquecemos que no dia a dia muitas pessoas se tornarão anticristos. E ele, na sua época, ele já declarava isso. Agora, como se comportou o Che Guevara na revolução que ele ajudou a liderar em Cuba? Isso daí está patente em vídeos da época, documentários. Che Guevara fuzilava camponeses. E eu quero dizer que quem auxiliou o Fidel, Che Guevara e os outros ali na Revolução Russa eram pessoas cristãs que acreditavam que eles trariam uma melhoria para o povo. Mas essas pessoas cristãs, muitos deles foram fuzilados por Che Guevara. E tem um vídeo dele na ONU dizendo que fuzilou e ia continuar fuzilando os inimigos da revolução. Homossexuais foram mortos por ele. E se você for pesquisar sobre a vida dele, as coisas que ele acreditava, você vai ver muitas coisas que são politicamente incorretas hoje em dia. Então, esse é um dos camaradas aí, líderes do marxismo e um dos caras que expressa o pensamento marxista. Agora, esses que eu falei até agora, eles expressam aquele pensamento mais raiz, dito por Karl Marx. Mas agora nós iremos ler aqui sobre um que expressa esse socialismo mais moderno. Esse socialismo já mesclado a outras questões mais atuais. Eu vou ler aqui parte de um artigo da PUC, que é sobre justamente o pensamento de Gramsci. No entanto, argumenta Gramsci, o distanciamento das classes populares e a perda de hegemonia da igreja na época moderna deturparam o sentido do cristianismo e abriram o caminho ao socialismo, religião secular que dispensa a necessidade da religião para a produção do bem, da verdade, da vida moral. Nessa frase aqui, esse autor está dizendo que Gramsci fez uma análise de que na Idade Moderna a igreja se afastou das classes populares. E isso eu concordo com ele. Isso é uma realidade. Na Idade Média, a igreja fez muitas coisas boas, principalmente de assistência aos mais carentes. A igreja teve um papel fundamental na reconstrução do Ocidente, porque o Império Romano havia se desintegrado por vários motivos internos e externos. Vários reinos germânicos, reinos bárbaros, começaram a se formar e esses camaradas dessas tribos, muitas dessas tribos não conheciam nem a escrita. E para reorganizar a sociedade ocidental, eles se uniram com a igreja. E a igreja auxiliou muito na criação desses reinos e na organização. Foi a igreja, que implementou novamente ali o incentivo à escrita e à leitura. E a igreja, durante a Idade Média, teve um papel maravilhoso. Mas, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, a igreja se uniu com as monarquias, justificando ali o poder do rei, muitas das vezes, usando a Bíblia de maneira deturpada. E a igreja até mesmo ajudou, infelizmente, na opressão
né, das classes menos privilegiadas. E a igreja na Idade Moderna, ela vai se elitizar e vai se afastar das classes pobres. E isso vai abrir um vácuo. Por quê? A igreja que prestava assistência aos menos favorecidos, aos pobres, ela agora deixou um vácuo ali. E os movimentos materialistas, humanistas, marxistas, aproveitaram essa brecha e começaram a cooptar as classes trabalhadoras, dizendo, olha, eu tenho uma proposta para você sair dessa opressão, né, dessa escravidão em que você vive. Nisso, Gramsci está corretíssimo. O sentido do cristianismo foi deturpado. Mas ele é bem sincero aqui ao falar que esse afastamento da igreja abriu o caminho para o socialismo. E olha como ele define o socialismo: uma religião secular. Opa, pera aí! Mas o socialismo, Marx não falou que o socialismo dele era um socialismo científico. Ele não falou que ele era contra a religião. Mas vários estudiosos hoje concordam que as características do socialismo, e principalmente da militância do socialismo, tem característica de religião. O cristianismo fala acerca de um paraíso futuro, onde não haverá mais dor, não é? Mais pranto, nem ranger de dentes. Outras religiões também prometem um futuro melhor, um nirvana, né? As religiões orientais, asiáticas. A maioria das religiões promete um porvir melhor na eternidade. O socialismo, ele também promete um futuro melhor. Como? Aí aqui cabe uma explicação, não é? Socialismo e comunismo hoje são termos sinônimos. Mas, para o movimento marxista, o socialismo, ele é um canal, um meio para se atingir o comunismo. O socialismo, ele é implantado através de uma revolução de uma classe menos favorecida, no caso deles, né, do marxismo, proletariado. Eles atingirão a consciência de classe, se unirão e farão uma revolução. Nessa revolução que eles farão, eles implantarão um sistema socialista. E esse sistema socialista, ele vai levar à abolição das classes sociais, gerando uma classe única. Não haverá mais trabalhadores e burgueses, não haverá mais pobre e nem rico. Vai haver uma só classe social, onde todos, vocês já devem ter ouvido a frase que está muito famosa, né? Você não terá nada, mas será muito feliz. Essa é a ideia do comunismo. Você não ter nada, tudo ser da comunidade. E assim, ninguém ter necessidade alguma. Só que vamos lá. Em vários países já tentou se implantar o socialismo. União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, aqui na América do Sul recentemente, a Venezuela, a Argentina agora. Mas eu tenho que concordar com os marxistas. Nunca houve um país comunista na face da Terra. Ocorreram revoluções e até a tentativa da implantação do socialismo, mas nunca se chegou ao comunismo de fato. Mas espera aí, se ali os caras conseguiram maioria, não é? Implantaram leis para a criação do socialismo, por que não se atingiu
o comunismo? Aí muitos falam, deturparam Marx, né? Não, deturparam Gramsci. Interessante, né? Ou esses caras são um gênio e todo o restante da humanidade uma cambada de idiota, ou então os camaradas criaram algo que é impossível de ser implantado na prática. E olha o que o socialismo fala, né? De praxis, a prática. Mas nunca na prática se conseguiu implantar aquilo que está na teoria. Por quê? Porque isso que eles prometem, uma sociedade igualitária única, é um eterno devir. Está sempre no futuro, está sempre por vir. E eu vejo jovens hoje em dia na internet, interessante que eu acompanho sites marxistas, eu vejo. E o interessante é que no comentário são jovens, e falando de revolução, revolução, revolução. Porque o que importa para o marxismo é só a revolução. Mas vamos voltar aqui. Esse eterno porvir, o paraíso futuro, é uma característica da religião. Agora, outra característica da religião é a fé, é a crença. Nós temos a crença em Cristo, que tudo aquilo que Ele prometeu é real, que os mandamentos dele, se nós seguirmos, nós vamos alcançar o paraíso. E no caso dos marxistas, mesmo sendo provado que Marx criou toda aquela teoria para a época em que ele vivia, e a maioria das coisas que ele falou no passado não são aplicáveis hoje, muitas pessoas continuam crendo naquilo que ele falou. Ou seja, para você ser marxista, é necessário você ter fé também. E fé é uma característica da religião. Irmão, fala sério. Se até hoje os caras ao redor do mundo tentaram implantar esse negócio e não deu certo em lugar nenhum, por que eu vou acreditar que o negócio ainda pode ser realizado? Eu tenho que ter muita fé, mais fé do que os crentes, para acreditar num negócio que já foi colocado em prática e não deu certo. Eu vejo pessoas que entram na igreja viciados em drogas e na igreja, através da fé, se libertam. Novo nascimento que a Bíblia fala, eu vejo na realidade, eu vejo a prática do que a Bíblia diz. Mas, sobre aquilo que fala o marxismo, eu não consigo ver a prática disso. Eu não estou aqui para falar de política, não é? Mas o marxismo e política estão intrinsecamente ligados. Os políticos milionários marxistas, vocês já viram eles socializarem os bens que eles têm? Já viu algum? Em Israel, lá eles criaram, se eu não me engano, acho que eram os kibbutz, não é? Que é uma comunidade onde eles plantam, trabalham e dividem tudo. Mas você já viu algum socialista criar uma comunidade assim, pelo menos para servir de exemplo para a sociedade futura que está por vir? Eu ainda não vi. Então, espera aí. Eu acho que a minha religião é mais crível do que a religião marxista. Tem que ter muita fé nesse negócio. Vamos lá. A última frase aqui, que eu quero ler para vocês, é de Antônio Gramsci. A nossa religião torna a ser a história. A nossa fé torna a ser o homem, a sua vontade e atividade. Gramsci aqui, né, ele confessa. Ele fala que a religião dele torna a ser a história. Por quê? Porque Karl Marx acredita que só existe um mundo material. É o chamado materialismo, não é? Para ele, só dá para se analisar a sociedade através
dos meios físicos, através do que existe, porque para ele o sobrenatural não existe, o mundo espiritual não existe. E é interessante, eu sempre achei muito parecida a ideia de Karl Marx com o evolucionismo. E depois que eu fui estudar história, né, mas não na faculdade, porque na faculdade eu não aprendi nada disso não, tá, irmãos? Na faculdade eu aprendi revolução, 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 tá? Na faculdade eu só aprendi isso. Eu vou falar da minha nora aqui, ela deve estar vendo, mas, né? Minha nora Carlinha, mãe da minha netinha que está por vir aí. Um abraço, Carla. Eu vou falar de você agora, depois você puxa minha orelha. Mas ela passou para o CEDERJ e foi fazer história. Só que ela não aguentou, ela abandonou a faculdade. Por quê? Porque ela falou que toda aula era aula sobre marxismo. Qualquer assunto acabava em Karl Marx. Ela falava para mim, pastor, eu não aguento. É doutrinação toda aula, e de história mesmo o pessoal não fala. O pessoal fala de política, fala de Marx, mas história eu não estou aprendendo nada. Ela falou, eles estão formando lá militantes. Irmãos, e em uma, né, o CEDERJ, ele é feito por universidades públicas. São professores de universidade pública. E ela ali não estava conseguindo aprender, por isso ela abandonou a faculdade, porque ela não aguentou. Ela falou que vai fazer outra coisa, mas menos história, ficou traumatizada. Mas eu tinha avisado ela, não aguenta firme, porque nós precisamos de professores aí que se dobrem na área de história, porque a maioria dos professores de história são todos socialistas. Mesmo aqueles que não sabem, são socialistas. E o que acontece? Karl Marx, ele diz que o que move a história, desde a pré-história, é a luta de classes. E essa luta de classes é que vai fazer com que haja uma evolução da humanidade até da sociedade humana. E falando de evolução, né? A teoria da evolução tem tudo a ver. Porque tanto a teoria da evolução quanto o marxismo tiram Deus da equação. Tirando Deus da equação, você tira toda a moralidade também da religião. E tirando a moralidade da religião, pode acontecer as coisas mais atrozes, como nós vamos ver rapidamente aqui, que aconteceu na história da humanidade. Mas por isso Gramsci, ele fala que a religião dele é a história. Por quê? Porque eles veem na história ali a explicação para tudo que nós vemos hoje, para a opressão dos burgueses sobre a classe proletária. E para a mudança, né, no cristianismo, para você chegar ao paraíso, é necessário você ter fé. Não é por obras, não é por merecimento. É por fé. Lógico que a sua fé ela vai ser demonstrada através das suas boas obras, socorro aos necessitados, às viúvas, aos órfãos, não é? Mas, na religião marxista, Gramsci fala que a fé dele é no homem. Agora a Bíblia diz que o homem, ele é essencialmente mal, ou ele ficou essencialmente mal após a queda. A Bíblia diz que as inclinações do coração do homem é para aquilo que é mal. E isso é verdade. Como pode um pai estuprar uma filha? É algo que, pelo amor de Deus, não tem lógica. Nós vimos recentemente uma mãe, né, que morava com uma outra mulher ali. Ela e a mulher fizeram a castração do menino em casa. E depois degolaram o menino, mataram. A mãe ajudou a mulher a matar o seu filho. Irmãos, vocês que são mulheres, como é que uma mãe pode matar o seu próprio filho? Primeiro torturar e depois matar.
Se você olhar para a humanidade, você vai ver várias atrocidades cometidas pelo homem. Então, como é que eu posso ter fé no homem? Achar que ele, por ele mesmo, vai conseguir fazer uma coisa tão boa, que é uma sociedade onde não há distinção, não há diferença, todo mundo é igual. Mas, pelo amor de Deus, né? Isso é muita utopia. Então, vamos lá. Eu prometi que eu não ia demorar, mas já estou demorando. Então, agora vamos falar, né? Falamos da ideia do socialismo, né? A ideia é muito boa, mas a prática é uma porcaria. Vamos ver o que... A pena que não dá para passar para vocês ali, né? Mas o socialismo na prática... Porque eu falei que houve a tentativa da implantação do socialismo para que houvesse uma sociedade comunista. Vamos ver na União Soviética. O padre Bento Povilansky, ele, em 1980, na Lituânia, ele foi torturado, espancado, e eu tenho a foto dele aqui, você pode procurar na internet aí. Padre Bento Povilansky, na União Soviética. A União Soviética, para os mais novos, não é? Eu, pastor Fábio, a gente chegou a pegar. Vocês que são mais novos, que a União Soviética caiu em 1991, se eu não me engano, ela deixou de existir. A Revolução Russa fez com que o socialismo fosse implantado na Rússia, e essa ideologia também estava sendo ali divulgada em outras nações. E essas nações se uniram ali com a Rússia e formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a Rússia era um dos maiores países cristãos do mundo. Na Igreja Católica Ortodoxa, era uma religião muito forte na Rússia. Mas quando houve ali a revolução na Rússia, começou a ser implantada uma campanha antirreligiosa. Os padres começaram a ser perseguidos, os pastores começaram a ser perseguidos ali. E muitos deles, como o padre Bento, que se recusaram a parar de pregar o evangelho, eles foram levados pela polícia soviética para a prisão e lá foram torturados. Ou seja, o socialismo, ele é aplicado na União Soviética, como nós já vimos, o socialismo, ele é antirreligioso. Então vai começar a haver uma perseguição religiosa. E vários padres, pastores, freiras foram estupradas e mortas na União Soviética. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Josué Elion. Josué Elion é um missionário brasileiro. E ele, junto com o irmão André, né, o contrabandista de Deus, eles faziam missões na União Soviética. E José Elion, numa dessas viagens para a União Soviética, ele foi preso e ele relata que botaram ele sentado em uma cadeira e botaram outra cadeira em frente e mandaram ele colocar as duas pernas em cima da outra cadeira. Ele colocou, e quando ele estava ali naquela posição sentado, com as pernas ali apoiado em outra cadeira, veio um soldado soviético, pulou e caiu em cima das duas pernas dele. Ele quebrou as duas pernas ao mesmo tempo. E eles diziam para ele: negue ao seu Deus, negue a Jesus. E ele não negou a Jesus, e por isso quebraram as pernas dele. Ele ficou muito tempo preso, passou as piores coisas lá. E se vocês procurarem, né, na Missão Portas Abertas e até em alguns artigos universitários, vocês vão ver as torturas que ocorriam na antiga União Soviética aos cristãos. E são vários, mas vários relatos de homens, mulheres, crianças. Tinham os gulags, que eram campos de concentração,
Interessante, né? Você já viu algum livro de história falar de Holodomor? Do massacre aos cristãos na antiga União Soviética? Aproximadamente 12 milhões de cristãos, isso daí que conseguiram computar, não é? 12 milhões de cristãos foram mortos na União Soviética. Eu estou falando só de pessoas que pregavam o evangelho, que professavam a fé evangélica e eram ali ativos na propagação do evangelho. Não estou falando do restante da população, porque se você for estudar o que a União Soviética fez com os ucranianos no Holodomor, você vai ficar horrorizado. Tem um vídeo, é muito difícil de achar, né? Mas o nome dele é Martirizados na URSS, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que conta a perseguição, não somente aos cristãos, mas todos os religiosos na União Soviética, a tortura deles e a morte deles. Então, o socialismo, na prática, na União Soviética, resultou em uma grande perseguição aos cristãos. Agora, deixa eu falar aqui, vocês já ouviram falar da Guerra Cristeira? Ou da Cristiada, já ouviram falar? Não, né? Mas faz parte da história, mas no livro didático de história não tem. Por que que não tem? Porque essa história ocorreu no México. Foi uma guerra civil que aconteceu lá de 1926 a 1932. Eu vou falar rapidamente aqui, né, porque hoje é só uma reflexão, mas em momentos posteriores nós nos aprofundaremos nesse assunto acerca do marxismo. Poderemos até, em outra oportunidade, estar falando da parte filosófica do marxismo e das suas contradições. A Guerra Cristeira aconteceu no México. Por quê? Porque no início do século XX, nós sabemos, Karl Marx, na época dele, ninguém acreditava no cara. E eu falei aqui, né, do evolucionismo e do marxismo, mas Karl Marx, ele quis se encontrar com o pai da teoria da evolução, Charles Darwin. Ele mandou cá, só que Charles Darwin falou, eu não vou me encontrar com esse maluco, não. Ele não quis se encontrar com o cara, porque falou que a ideologia dele não tinha nada a ver com a teoria da evolução. Porque a teoria da evolução, quando Darwin criou, ele não queria negar a existência de Deus. Mas ele dizia que a evolução foi o meio através do qual Deus criou todas as espécies. Mas na época de Marx, daí é só para vocês terem ideia, né? Ninguém levava o cara a sério. Mas, irmãos, olha, tome cuidado. Quando você vê alguma ideologia que é perigosa, não despreze ela não, fique atento e comece a pregar contra aquilo. Porque Karl Marx, o pessoal diz, isso daí ninguém vai acreditar nisso aí não, essa ideologia isso é coisa louca. Mas, no século XX, começaram a dar voz a essa ideologia. E esse movimento se espalhou, não somente na Europa, né, lá no leste europeu, na Ásia, mas veio também para a América. E o governo mexicano tentou implantar o socialismo. Socialismo ateu, né? Se bem que o socialismo ele é ateu. Mas usam esse termo, não, socialismo ateu. Na União Soviética foi implantado um socialismo ateu. O socialismo, na sua essência, é ateu, pelo amor de Deus. Então tentaram implantar e começaram a fechar igrejas. E a população, de início, né, ficou quieta. Mas quando tentaram proibir o cristianismo, a população mexicana se revoltou contra o governo. E muitos dentro do catolicismo, né, que foi a maior parte que se revoltou, porque não foram só católicos que se revoltaram, mas evangélicos que tinham lá, né, espíritas, era uma classe de pessoas ali que não eram homogêneas, né, não era uma classe homogênea. Então o que acontece? Muitos dentro desse movimento diziam que não, vamos resistir pacificamente, vamos orar para que Deus faça justiça.
Só que, irmãos, ali era uma questão das liberdades individuais. O governo queria ali, e olha que o cara era maluco, porque a maior parte, vamos dizer assim, 99% da população do México era católica. Só que o cara queria proibir, ou seja, a minoria querendo oprimir a maioria. E uma parte dizia que deveria orar e deixar para lá, resistir pacificamente. Outra parte dizia que deveriam resistir com armas. E a ideia de resistir com armas ganhou força e se tornou uma realidade. O povo lá tinha direito ao porte de arma, né, que nós não temos aqui, estão querendo tirar nosso direito a nos defendermos. E eles partiram para cima do governo. Foi uma guerra entre o governo e a população civil. E a guerra foi terrível. O governo matava padres, não é? E vários outros religiosos ali em praça pública para aterrorizar a população. Mas a população não se intimidou, foi para cima do governo e o governo perdeu a guerra. E nunca mais no México tentaram proibir o cristianismo. Eu respeito, irmãos, né, os meus colegas pastores que dizem que nós, cristãos, não devemos pensar, né, em revoltas armadas. Mas, irmãos, existem momentos em que nós temos que fazer valer o nosso direito e lutar para não perdermos a nossa liberdade. Porque, imagine, Venezuela está aqui do nosso lado. Amo os nossos irmãos venezuelanos, já estive lá, né, fui muito bem acolhido. Mas se por acaso a Venezuela invadir o Brasil para implantar o regime socialista, eu vou ficar orando por eles? Senhor, tem misericórdia, abre a mente deles? Não, irmãos. Eu vou pegar em armas e vou meter chumbo neles. Eu vou defender a liberdade da minha família, da minha esposa. Porque estuda lá o que os soviéticos, né, os russos fizeram na Ucrânia, estuprando mulheres. Inclusive, não é, irmãos? Os líderes russos mataram crianças. Tinha uma cota lá, e isso está em documentos oficiais. Quando havia uma crise assim de alimentos, a solução era, não, vamos diminuir a população. Aí cada general responsável por uma área tinha que, você tem que matar 10 mil pessoas lá. Dá teu jeito, não sei como, declara eles inimigos do Estado, né, fala que eles se aliaram ao capitalismo, mas mata 10 mil aí. E a população estava desarmada, não puderam resistir, foram mortos. Então, eu respeito os meus colegas, mas eu não acho que em todos os casos o cristão tem que só orar. Porque se fosse assim, os Estados Unidos, que é um país cristão, né, evangélico, não teriam entrado na Segunda Grande Guerra para garantir a liberdade no Ocidente. E hoje você e eu seríamos aí servos de Mussolini, Stalin, não é? E Hitler. Porque de início Hitler e Stalin tinham uma aliança. Tanto que na invasão da Polônia, né, essa aliança só foi quebrada muito depois. Então, a guerra cristeira foi uma guerra onde tentaram proibir, né, socialismo na prática, causou uma guerra civil, onde aproximadamente, né, é muito difícil de ver os dados de quantas pessoas foram mortas, mas aproximadamente 150 mil pessoas foram mortas na guerra cristeira. Olha só, a implantação na prática, ou a tentativa da implantação do socialismo, o que causou? E de cristãos, irmãos, foram aproximadamente 30 mil mortes. Mas o número pode ser bem maior que isso. E na China? China, que está tão em voga aí, não é? Então vamos lá. Deixa eu ler um texto aqui que eu anotei aqui, ó. Agora,
O relatório anual sobre perseguição em 2016 na China AIDS, né? Está em inglês aqui, AIDS. Você pronuncia aí do jeito que você quiser. Descobriu que os incidentes de perseguição contra cristãos aumentaram cerca de 20% no ano passado, isso dado de 2016, enquanto o número de cristãos aprisionados aumentou em 150%. Funcionários do Partido Comunista Chinês, PCC, que é oficialmente ateu, também ordenaram a demolição forçada de igrejas e a remoção de cruzes em igrejas. Essa informação está na Epoch Times, tá? Para quem quiser consultar na internet. A China, quando implantou o socialismo, uma das coisas que eles fizeram, não é, foi usar. Eu falei que na internet eu vejo muitos jovens comentando acerca do socialismo e da revolução, né? O Partido Comunista, qual foi o principal alvo deles? Os jovens, atingir a mente dos jovens. A maioria dos militantes eram estudantes e adolescentes. E eles colocaram na cabeça desses adolescentes que os estudantes, eles eram oprimidos pela classe dos professores. E que o socialismo estava ali para acabar com essa opressão. E tem lá documentários no YouTube, na internet, que mostram esses jovens chutando, os professores batendo, humilhando. Alguns livros que contam sobre a implantação do socialismo, lá, falam que os jovens urinavam em cima dos seus professores. Falam que muitos se revoltaram contra seus pais e o Partido Comunista incentivava os filhos a denunciassem os pais que fossem cristãos ou que fossem a favor do capitalismo. E muitas pessoas foram presas. A China ainda é um país socialista até hoje. Aí, irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Em um país cristão, você pode ser socialista? Pela lei, sim, não é? Pela lei você pode ser socialista, você pode ser anarquista, você pode ser o que você quiser. Você pode até, não é, falar coisas esdrúxulas contra o governo, que não tem problema. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Pelo que nós vimos até agora, em um país socialista, você pode ser abertamente cristão? Essa é a realidade em que nós vivemos. Ah, mas em Cuba existem cristãos. Existem. Agora, vai lá durante a semana, procura alguma igreja aberta, evangélica, para você cultuar. Ah, mas na Venezuela tem igreja cristã, tem igreja do Nazareno. Tem sim, a igreja do Nazareno sofreu uma grande perseguição, e não sei se vocês sabem, o nosso pastor Nazareno lá foi morto. Na Venezuela. Então, irmãos, em países socialistas, onde tem cristãos, esses cristãos não podem se manifestar, eles não podem evangelizar, muitos não podem nem andar com o crucifixo. Agora, num país cristão, você pode tudo. Então, você vê algo aí que não bate, não é, irmãos? Eles podem vir para cá, os socialistas, pregar abertamente o socialismo. Irmãos, eu fico bobo. Os caras declaram que querem fazer uma revolução no país, derrubar o governo e implantar uma ditadura. Os caras querem implantar uma ditadura. Aí, ao mesmo tempo, eles falam em democracia. O conceito deles de democracia deve estar meio deturpado. Então, baseado nesses fatos que nós aqui
vimos. Depois dos slides, irmãos, já botei no grupo do seminário. Pastor, depois quiser disponibilizar para os irmãos, né, pode disponibilizar tranquilamente. Mas baseado nisso tudo que nós vimos até agora, eu quero repetir a pergunta. Lá do início. Eu vou voltar aqui. Socialismo cristão. Será que isso é possível? E aí? O que você me diz? Você é uma pessoa analítica, você é uma pessoa crítica. Baseado nisso tudo, na praxis que nós vimos aqui, da implantação do socialismo em vários países, é possível ser cristão e ser socialista? Eu vou ler aqui a conclusão a que eu cheguei, tá, irmãos? Talvez você tenha chegado a uma conclusão diferente, né? Mas essa aqui foi a conclusão que eu cheguei. E essa semana foi tensa, eu vi muitos vídeos sobre o marxismo, sobre o cristianismo. Vi inclusive um movimento na Igreja Católica em 1965, né, li sobre esse movimento, vi vídeos falando ali sobre o movimento para poder trazer o socialismo para dentro da Igreja Católica. Misericórdia. E há agora também um movimento moderno, que alguns pastores já aderiram, para trazer o socialismo para o cristianismo. E desse vídeo que eu falei que vi, desse rapaz ontem, ele fala claramente, nós precisamos trazer os evangélicos para o nosso lado para podermos derrubar o governo. Entenda o objetivo. Trazer os evangélicos para o lado deles, simplesmente para poder tirar o governo atual do poder. Aí isso me lembra de Stalin, 1941. Né? Já haviam ali leis antirreligiosas e uma perseguição com relação aos cristãos. Quando a Alemanha invade a Rússia, começa a tocar nas rádios alertas dizendo: nós convocamos todos os cristãos da Rússia a se unirem para lutarem contra Hitler, que se levantou contra a religião e hoje se faz um anticristo. O nosso líder Stalin, ele conclama a todos para lutar juntamente com ele contra o anticristo Hitler. Stalin convocou os cristãos, católicos, evangélicos, e todos estranharam, não é? Pensavam até que era a rádio do Vaticano, mas não era. Era uma rádio montada pelo Partido Comunista Soviético. Realmente os católicos, os cristãos atenderam e lutaram contra Hitler e conseguiram expulsá-lo, né, ali da Rússia. Mas o que aconteceu depois disso? Depois que Stalin usou os cristãos, ele mandou muitos padres e pastores para os gulags, para os campos de concentração. Muitos foram mortos. Então hoje, quando eu vejo esses camaradas falando, olha, não, católicos, evangélicos, venham para o socialismo, vamos nos unir para acabar com a opressão, com o fascismo no Brasil. Eu lembro de Stalin e do que ele fez com os cristãos logo depois que ele conseguiu atingir o seu intento. Então, sem delongas, não é a conclusão que eu cheguei. O marxismo, em sua essência, é antirreligioso e ateu, pois nega qualquer realidade metafísica, nega o mundo espiritual. Toda a realidade, para ele, deve ser explicada através do mundo material, tornando-se assim incompatível com o cristianismo. É possível um cristão socialista? Não é possível ser cristão e socialista. Porém, existe uma tentativa de usar os cristãos para promoverem
a utópica revolução socialista. E assim, eu encerro. Hoje nós usamos, né, a Bíblia só para fazer citações de alguns versículos. Mas vocês viram que eu usei foi a história. Se nós estudarmos a história e não nos determos simplesmente nos discursos que nós vemos nas escolas e nas universidades, nós vamos poder chegar ao conhecimento da verdade. E poderemos ver que as ideias socialistas, até hoje, o que causaram foi simplesmente morte e destruição. Pastor, mas eles falam de pautas sociais, isso é legal. Meu irmão, a igreja já falava de pautas sociais há muito tempo. Igrejas ofereciam cursos gratuitos profissionalizantes, desde a Idade Média. Então isso não é uma pauta nova na sociedade, porque a igreja já defendia isso. Mas eu espero que você, depois dessa reflexão, tenha entendido, irmãos. Não existe cristão socialista e nem pode existir. Ou você é uma coisa, ou você é outra.